Signo de Gêmeos inicia o mês de abril de 2020 com a energia dos enamorados ou os amantes, que é o arcano de vocês. Antes de começar aqui a interpretação, eu percebi que a maioria das cartas que saíram para o signo de Gêmeos são arcanos maiores, o que é bastante interessante. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece numa previsão minha de signo. De quase todas as cartas, vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas saíram arcanos maiores, o que indica que pode estar havendo uma força maior, provavelmente está auxiliando vocês no mês de abril a vocês conseguirem se relacionar com as outras pessoas de uma forma mais fluida. Então vocês podem ter ajuda. Realmente, eu vejo duas cartas aqui que remetem à espiritualidade, a ajuda da espiritualidade para que vocês consigam se relacionar melhor. E os amantes aqui, iniciando, que é o arcano de vocês podem lidar com um signo oposto de vocês. Saiu o arcano de Sagitário também, a temperança. Alguns podem realmente lidar com o signo oposto. Tem outros signos aqui que, de acordo com quando eu for para a carta, eu falo qual seria o signo, mas vocês iniciam abril já em dúvida, pode haver opções, então há uma indecisão aqui, há a necessidade de tomar uma decisão também no mês de abril. Para quem está no relacionamento, também pode haver opções. Para quem está solteiro, há muita possibilidade de vocês encontrarem no mês de abril uma pessoa que inclusive pode ter uma conexão espiritual forte com vocês. Para alguns podem realmente lidar com uma alma gêmea aqui, porque saiu muito forte. Tem dois arcanos de espiritualidade, que remete à espiritualidade, e os amantes aqui, bem próximo da estrela, me remete isso também, conexão muito forte espiritual com a pessoa. E de modo geral aqui, haverá a necessidade de vocês tomarem uma decisão, porque opções irão aparecer. Alguns já podem estar lidando com isso, tendo que tomar uma decisão. Quem está no relacionamento pode ser uma decisão em avançar, desenvolver melhor o relacionamento, como por exemplo, alguns podem estar namorando a pessoa e ter dúvidas se gostaria de que esse namoro se transforme num noivado, por exemplo. Ou então quem está solteiro pode ter dúvidas em realmente sair desse estágio de solteirice para namorar alguém. Então, haverá escolhas aqui que vocês terão que tomar uma decisão no mês de abril. O obstáculo tem a temperança, que é o arcano de Sagitário. Alguns realmente podem estar lidando com o Sagitário. E o obstáculo aqui, de modo geral, tem a questão para quem está lidando com o oposto, que é Sagitário, pode ser que esta pessoa esteja se comportando, tendo comportamentos que são o obstáculo para que vocês consigam se relacionar com essa pessoa de forma equilibrada. Como, por exemplo, essa pessoa pode ser impaciente, pode ser exagerada em certos hábitos. Essa pessoa não pode ter pode não ter muita moderação. Pode até, inclusive, ter alguns hábitos um pouco não muito saudáveis. E isso seria o obstáculo para que vocês consigam se relacionar melhor com essa pessoa. Também é o caso aqui de alguns lidar com a pessoa que pode estar tentando conciliar duas opções. Alguns podem estar nessa situação de triângulo, por exemplo, porque eu também vejo essa possibilidade. E o obstáculo seria realmente encontrar um meio termo para a situação, uma solução. E de modo geral aqui, alguns realmente terão que praticar a paciência em relação a alguém, principalmente quem está lidando com alguém que é bem oposto na personalidade.
praticar compreensão também, ser mais tolerantes em relação a outra pessoa, também é um obstáculo aqui. A temperança fala muito da paciência e que tudo tem o seu tempo. Então, alguns podem estar apressados, podem ser vocês ou a outra pessoa, principalmente quem está lidando com o Sagitário. Que eu falei, a característica da impaciência. Pode ser que alguns estejam lidando com alguém que está muito apressado, que apressa muito. Por exemplo, mal conheceu vocês e já quer namorar. Então, alguns podem estar lidando com alguém que é um pouco ansioso ou ansiosa. E esse seria o obstáculo, esses comportamentos que eu citei anteriormente. E também, para quem está lidando com alguém que tem essa conexão espiritual forte e tem consciência que é uma alma gêmea, por exemplo, ou realmente tem essa conexão forte com a pessoa, pode ser o caso de vocês terem que conciliar. Pode ser que às vezes a relação esteja equilibrada, mas acontece algumas coisas que acaba causando desequilíbrio, e a temperança também mostra uma dificuldade em harmonizar, seja uma relação com alguém ou vocês próprios, a harmonia interior, principalmente quem está com pressa de encontrar alguém, um parceiro ou uma parceira ideal. Também é o obstáculo aqui de ter que equilibrar, buscar a harmonia interior primeiro, ter paciência, compreender que tudo tem seu tempo. Inclusive, alguns podem estar com dificuldade em encontrar alguém novo, principalmente por intervenção da espiritualidade, que aqui, como vocês podem ver, o obstáculo é o anjo. Então, alguns de vocês, principalmente quem acredita em anjo da guarda, em proteção da espiritualidade, e estão com pressa de encontrar alguém que seja ideal, a influência divina, angelical aqui, principalmente o anjo da guarda, porque é o anjo aqui na carta, pode estar intervindo e sendo o obstáculo, entre aspas. Pode ser o caso de, por exemplo, alguns de vocês quererem se relacionar com alguém a todo custo, mas vocês não conseguem. Há sempre obstáculos, há sempre pedras no caminho, como, por exemplo, vocês tentam encontrar a pessoa e coincidentemente acontece alguma coisa que o encontro dá errado, ou esse tipo de essas situações que acontecem, que parece ser uma coincidência, mas na verdade pode ser uma intervenção para que vocês reflitam sobre isso, se realmente é uma pessoa ideal para vocês se relacionarem, se vocês não estão sendo muito ansiosos, muito impacientes. Se esse for o caso, vocês precisam praticar mais a paciência, buscar mais o equilíbrio interno para conseguir discernir, porque é muito essa carta aqui de vocês, que há muitas dúvidas, discernir quem realmente vale a pena se relacionar ou não, porque muito possível aqui que vocês terão opções. Então, vocês terão que fazer uma escolha no mês de abril. Na base aqui tem o Pajem de Copas. Vocês vêm de um período onde já pode ter aparecido uma pessoa interessada em vocês. Essa pessoa pode ter demonstrado, inclusive, já sentimentos por vocês. Essa pessoa pode elogiar muito vocês, pode fazer gestos românticos ou ser muito gentil em relação a vocês. Para alguns, essa pessoa pode ser muito mais nova, mas não necessariamente. E o Pajem de Copas também fala muito da comunicação, mas é uma comunicação muito sentimental. Então, vocês podem estar vindo de um período onde vocês estão se comunicando com alguém que, ao que parece, está demonstrando interesse, mas também está demonstrando já afeto por vocês. E alguns também, eu vejo uma certa imaturidade ainda emocional, que pode fazer com que vocês acabem se apaixonando rapidamente por outras pessoas, acabe
sendo um pouco superficiais na forma de demonstrar os sentimentos, e isso também vai influenciar as situações no mês de abril. Mas o que eu vejo principalmente é alguém novo aqui. Para alguns de vocês, já estão se relacionando com alguém que é recente, e para outros de vocês, essa pessoa vai aparecer no mês de abril, que o Pajem de Copas é muito uma energia nova, tanto na questão da idade, quanto de ser oportunidades novas, de ter novos afetos, principalmente. No passado recente tem o arcano maior lá do Sombra, ou arcano Diabo. Vocês também podem ter lidado com pessoas do signo de Capricórnio, mas não necessariamente. E no passado recente pode ter havido aqui uma situação onde alguns de vocês podem ter se sentido um pouco escravizados, ou alguns de vocês podem ter tido medo da intensidade de que uma pessoa, a intensidade em relação a uma pessoa, ou medo da intensidade da pessoa. Alguns de vocês podem ter sentido essa intensidade em relação a alguém, e isso ter causado medo, porque com a intensidade também resulta em sentimentos como ciúmes excessivo, obsessão, apego. Alguns de vocês podem ter lidado com esses sentimentos por causa de alguém. Alguém pode ter ativado isso em vocês, ou a pessoa pode ter se comportado dessa forma e vocês ficaram com medo disso, da situação. Também pode ser o caso. E também eu vejo a questão do triângulo aqui para alguns, onde alguns de vocês podem ter se sentido realmente, podem ter tido medo em relação à decisão que a pessoa responsável iria tomar. E também vejo um sentimento de dependência em relação à pessoa, principalmente quanto à intensidade, à química sexual, que pode ser muito grande em relação à pessoa. E isso pode ter gerado alguns sentimentos, como eu falei, ciúmes, o apego principalmente, e medo. Vejo muito a questão do medo também. No centro de atenção tem o pendurado aqui. E o que vocês precisam prestar atenção no mês de abril é se a vida amorosa de vocês estiver estagnada, não estiver avançando, seja se vocês estão num relacionamento ou não. Se não houver avanço, é porque é preciso vocês mudarem a perspectiva sobre alguma situação. Para alguns de vocês, a estagnação, para quem está no relacionamento, pode ser causada por conflitos ou por falta de paciência, já que é um dos obstáculos no mês de abril, sendo necessário vocês realmente mudarem a perspectiva, pararem de evitar se colocar como vítima, porque o pendurado também tem essa tendência, essa característica, evitar o vitimismo e buscar analisar a situação por outra perspectiva, tentando se colocar no lugar do outro, mas também tentando enxergar a situação de uma forma ampla e não só baseado nos próprios julgamentos. E para quem está solteiro, que estiver com a vida afetiva estagnada, pode ser o caso da indecisão estar causando isso. Mesmo que haja opções, alguns de vocês podem estar adiando há muito tempo a escolha de sair, escolher alguém para se relacionar, ou realmente namorar alguém de fato, e isso pode estar causando também a estagnação. Em todo caso, o pendurado aqui mostra para vocês evitarem o vitimismo e também buscar analisar as situações de uma forma diferente, mudar a perspectiva das relações que vocês têm e também da vida amorosa de modo geral, para vocês conseguirem ampliar a perspectiva de vocês
E inclusive, porque esse arcano também é muito espiritual, vocês precisam, essa perspectiva nova, vocês têm que incorporar também a visão espiritual das relações, que seria buscar compreender também o que está na profundidade, não, o que é principalmente em relação ao amor, já que os amantes estão aqui, também tem esse questionamento. O que seria o amor para vocês? Se é uma coisa superficial, só para se relacionar com as outras pessoas e conhecer a outra pessoa e ficar só nisso, ou se há também um fundo espiritual, de querer evoluir espiritualmente, de querer construir junto com a pessoa algo que seja significativo. Vocês precisam refletir sobre isso também, porque o pendurado é outro arcano que tem essa ligação espiritual. Então, vocês precisam buscar mudar essa perspectiva para que ela também aborde esse lado espiritual da vida. No futuro imediato tem a estrela, que é outro arcano que remete à espiritualidade. Também é o caso de vocês lidarem com pessoas do signo de Aquário. E eu vejo aqui que vocês podem realmente se conectar com alguém espiritualmente, ter essa ligação forte espiritual com essa pessoa. Para alguns de vocês, essa pessoa pode ser muito bonita, muito atraente, pode chamar muita atenção, já que a estrela mostra esse brilho, entre aspas. Essa pessoa pode passar essa energia de pureza, ou uma certa... Inclusive pode ser uma pessoa espiritualizada, bastante espiritualizada também. E em todo caso aqui, eu vejo que vocês terão uma situação aqui em que vocês vão ter que vai proporcionar muita esperança e muita confiança realmente em relação ao futuro, seja quem está no relacionamento ou quem não está. Só tomar cuidado com as idealizações para vocês não criar altas expectativas em relação a alguém, porque há tendência a isso e de vocês acabarem se frustrando por causa disso. Mas, inclusive, para alguns que tiveram uma ruptura recente com alguém, pode ser o caso de, se essa pessoa estiver no destino de vocês, porque essa carta é muito, como eu falei, tem a ligação muito espiritual. Se essa pessoa que vocês romperam recentemente estiver no destino, se for uma gêmea, por exemplo, ou realmente ainda estiver no destino de vocês, há a possibilidade de vocês reconstruírem essa relação. A estrela mostra isso, porque é o arcano maior que vem depois da torre, e a torre remete situações de ruptura, de separação. Principalmente quem teve uma ruptura recente e foi abrupta, foi inesperada para alguns. E se essa pessoa ainda estiver no destino de vocês, há a possibilidade de vocês conseguirem reconstruir a relação. Caso contrário, também a estrela mostra a cura. Então, vocês podem acabar alcançando essa cura emocional, mesmo que haja certos arrependimentos, certas decepções. Haverá o alcance disso porque a própria espiritualidade está protegendo vocês, está guiando vocês para o melhor caminho. E eu vejo muito forte uma parcela até um pouco grande encontrando alguém que tem uma conexão forte espiritual. Eu vejo muito isso porque tem muitas cartas que remetem à espiritualidade e está muito claro para mim que existe essa possibilidade muito grande. Basta vocês continuarem mantendo a energia de vocês elevada, porque vocês só conseguem atrair uma alma gêmea, por exemplo. Tem o termo chama gêmea também, que é mais difícil ainda de conseguir atrair. Se vocês manterem a energia de vocês, a vibração de vocês elevada, e se vocês continuarem acreditando nisso.
Também tem esse detalhe. Caso contrário, se vocês continuarem na sofrência ou tendo crenças como as pessoas não prestam, os homens não prestam, as mulheres não prestam, todo mundo é igual, aí é muito mais difícil de vocês atraírem um relacionamento desse tipo. Então já fica a dica para vocês elevarem a vibração de vocês para quem está com a vibração baixa, porque tem uma tendência também a alguns de vocês podem estar nessa energia, e porque aí vocês conseguirão ter mais a possibilidade de vocês atraírem relacionamentos espirituais, tipo alma gêmea ou até chama gêmea, que é bem mais difícil de alcançar, mas não é impossível. Nos temores aqui tem o As de Espadas. Alguns de vocês podem ter medo alguns podem ter medo de iniciar um relacionamento baseado na sinceridade, na verdade. É estranho, mas pode ser o caso para alguns. Outros podem ter medo de ter uma conversa esclarecedora com alguém, principalmente uma pessoa que pode ser essa pessoa nova que entrará na vida de vocês. Como por exemplo, alguns de vocês podem estar enrolados com outra pessoa e vocês se interessarem também por essa pessoa nova, aí fica nessa situação de dúvida, não sabe se fica com a pessoa antiga ou com a nova, e vocês podem acabar ficando com medo de falar a verdade, de ter essa conversa esclarecedora, pode ser o caso também. Eu vejo muito medo de comunicar algo, então o As de Espadas remete muito a isso, a conversa, a esclarecer uma situação. Então, tomar cuidado para que vocês não acabem adiando, como o pendurado aqui, ficarem adiando uma decisão que é necessária. E se vocês não tomarem uma decisão, como eu vejo muita carta que remete à espiritualidade, provavelmente a espiritualidade pode tomar a decisão por vocês aqui, e vocês podem acabar se frustrando, apesar de que quando a espiritualidade intervém é para o bem de vocês, o benefício, é sempre para o benefício, a evolução de vocês. Então vai ser necessário tomar essa decisão para quem tem opções, para quem está em dúvida em avançar ou não no relacionamento, é necessário tomar esse primeiro passo. Para quem tem dúvidas entre pessoas, porque tem muito essa tendência para alguns, os amantes mostra que indica que provavelmente essa dúvida é resultado de um conflito interior entre a mente e o coração. A mente de vocês fala uma coisa para vocês escolherem uma determinada pessoa, porque determinada pessoa tem essa característica e vocês gostam disso, mas o coração está indicando a outra, que pode ser uma pessoa totalmente oposta a vocês. Algumas coisas vocês não gostam nessa pessoa, ou a personalidade da pessoa é bastante diferente, mas tem a conexão, tem a atração com essa pessoa, o que causa essa dúvida. Então, os amantes mostram que a melhor decisão a ser tomada é sempre baseada no que o coração diz. Se vocês acabarem indo pela mente, que Gêmeos é um signo racional, geralmente buscam avaliar a situação de forma bem racional e acaba deixando os sentimentos de lado, o que em certas situações pode acabar em autossabotagem. Se vocês nessa situação, se vocês escolherem decidir pela mente, vocês podem acabar se frustrando no futuro. Então já fica a dica aqui para quem tem opções, reflita sobre isso, reflita se vocês realmente têm sentimentos por alguém. Se tiver, seguir o coração, mesmo que a pessoa seja muito diferente, o coração sempre indica a pessoa que vocês têm mais chance de se sentir felizes num relacionamento. A mente às vezes engana muito a gente
e pode iludir muito, pode criar muitas expectativas que no final, quando vocês verem, a pessoa não era nem tanto aquilo que vocês tinham imaginado. Então vocês precisam refletir sobre isso. No ambiente tem o 5 de copas. Eu vejo que alguém aqui pode estar decepcionado ou arrependido de uma situação. Tem muita frustração aqui. Provavelmente é a pessoa que alguns de vocês estão se relacionando, porque como está no ambiente, então eu vejo o fator externo. Então eu vejo que alguém pode estar decepcionado com vocês ou arrependido de algo que fez para vocês. Há esse sentimento de estar mal por causa de uma situação. Como eu dei o exemplo da ruptura, para alguns de vocês é realmente alguém que vocês romperam a relação. Não necessariamente pode ser um parceiro ou parceira, pode ser uma amizade também, porque eu vejo influência do âmbito das amizades também na situação. E tem alguém aqui se sentindo mal por algo aqui. Inclusive pode ser, para alguns de vocês pode ser a questão do triângulo, que alguns estão incluídos, e essa pessoa se sente mal por isso. Também pode ser o caso aqui. No emocional tem o arcano do imperador. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Áries, principalmente figura masculina. E eu vejo aqui que vocês no mês de abril vão estar para além de racionais. Então tomem cuidado com isso para vocês não acabarem tomando uma decisão só baseada na mente. Evitem se sabotar no mês de abril. Busquem refletir muito sobre o que vocês sentem, apesar que para os signos de ar, que Gêmeos é um signo de ar, é bem mais difícil entrar em contato com as emoções, mas vocês precisam tentar fazer isso para não acabar tomando uma decisão que vai decepcionar vocês ou frustrar vocês no futuro. Mas o imperador mostra aqui que vocês estarão bem racionais, bem em controle dos próprios sentimentos, da situação, querendo ter o controle da situação também. Alguns de vocês podem ter sentimentos por uma pessoa de Áries, principalmente quem está lidando com homens, quem tem interesse num homem. Alguns de vocês podem inclusive ter sentimentos por um homem que já é casado, como eu falei, a questão do triângulo. Esse homem pode ter família já e há sentimentos por essa pessoa. Mas de modo geral aqui o imperador mostra que vocês estarão bem decididos, pelo menos em ter o controle da situação. Alguns podem inclusive querer controlar alguém, ter sentimentos de posse por alguém, também pode ser o caso, principalmente em relação à pessoa lidar com amizades. Vocês podem ter ciúmes das amizades dessa pessoa, eu vejo mais vindo de vocês. Mas para quem está com sentimentos por uma pessoa de Áries ou um homem que é casado aqui, esta pessoa que pode estar se comportando dessa forma, de ser controlador, um pouco controlador, possessivo, devido à própria personalidade dessa pessoa. Essa pessoa pode ser bastante assertiva, de querer as coisas do jeito dela, bastante independente e querer liderar a relação. Muitos de vocês vão querer realmente liderar a relação aqui, principalmente os homens de Gêmeos ou quem está lidando com homens de Áries. Vai querer liderar a relação e ter o controle da situação. E na conclusão tem o 3 de copas, que me remete realmente para alguns é uma questão de triângulo, que envolve amizades em comum. Para alguns é isso também, o que é outro fator de dúvida para vocês, que fica mais difícil de tomar uma decisão. Mas, de modo geral, para alguns, mesmo sem estar numa situação de triângulo, também pode haver a influência do âmbito das amizades, influenciando a relação de vocês com alguém.
Para quem está no relacionamento, principalmente, pode haver realmente a influência de amizades na relação de vocês com parceiro ou parceira, ou uma terceira pessoa aqui que pode ser uma amizade, um parente, a figura paterna, pode ser o caso também para alguns, influenciando a relação. Mas também há a tendência aqui de vocês realmente ter motivos para celebrar até o final do mês de abril. Para alguns de vocês inclusive a evolução de um relacionamento que pode ter iniciado como uma amizade, pode ser o caso, e eu vejo muito isso. E para quem está solteiro, pode ser o caso de vocês acabarem ficando muito com as amizades, se relacionando muito com amigos, com pessoas que vocês já conhecem. Mesmo que vocês não decidam namorar alguém, eu vejo para quem está solteiro ou solteira, eu vejo vocês mais com os amigos, com pessoas que vocês já conhecem. E, de modo geral, tem motivos para celebrar aqui, exceto quem está em situação de triângulo aqui, que eu vejo que pode não haver ainda uma decisão sendo tomada. Eu vejo as 3 pessoas aqui. Embora nesse arcano fala da celebração, as 3 pessoas celebrando aqui, mas eu vejo muito para quem está numa situação como essa, vai permanecer o triângulo aqui. Eu vejo que a pessoa responsável, como tem a questão da indecisão, muito provavelmente não vai fazer uma escolha ainda no mês de abril. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima leitura.